capítulo de número 4, versículo 38. O poder de Jesus sobre todo o mal. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão, Pedro, estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Amém, queridos? Esse é o texto que nós vamos usar como meditação para falarmos desse assunto, Jesus na casa de Pedro. A palavra de Deus nos informa que Jesus estava na sinagoga ensinando a palavra do Senhor, e quando ele sai da sinagoga, provavelmente Jesus estava exausto, cansado de um dia cheio. E nesse sentido, então, irmãos, pensando por este lado, a casa de Pedro, a casa de Simão, era um ótimo lugar para fazer uma refeição e repor as suas energias, não é verdade? E lendo esse texto, nós vamos ver que ao Jesus entrar na casa de Simão, para provavelmente comer e descansar, depois de um dia cheio, alguém leva um problema, mais um problema para Jesus. Eles vão dizer para ele: olha, a sogra de Simão está muito mal, ela não está bem. E o texto diz então que ele se aproxima da sogra de Pedro, que estava acamada, e repreende aquela febre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os médicos, assim como Lucas, que era um médico no seu tempo, escreveu o texto, eles advertem, nós sabemos muito bem, que a febre é sempre um motivo de preocupação, né? A primeira coisa que se faz é colocar a mão para ver a temperatura, para sentir, para ver se está com febre, porque é de se preocupar mesmo. A febre é um alerta de que alguma infecção pode estar se iniciando no organismo. E geralmente quem tem febre altíssima pode sentir, vários sintomas, e entre eles, quem tem febre alta, os irmãos sabem que podem ter até alucinação, irritabilidade, alguns entram até em convulsão, devido à febre estar altíssima, aqueles que têm até desidratação, outros sentem calafrios, dores musculares, e muitas coisas, até fadiga, sono, apetite. Quem está com febre, está com sono, talvez começa a tossir, há aqueles que nesse tempo, sente até falta de ar, e muitas coisas, irmãos, são esses sintomas que as pessoas sentem quando estão com febre altíssima. E provavelmente a sogra de Pedro tinha sentido esses sintomas, porque ela estava dessa forma acamada. Repito, Lucas, por ser um médico, ele disse que a febre dela estava alta, era grave. O quadro era esse. Resumindo, a sogra de Pedro era vítima, e a febre alta era a causa da sua enfermidade.
Era esta situação que Jesus encontrou quando entrou nesta casa. Há casas que Jesus entra quando ele é convidado e acha situações dessa maneira. E por estar a casa dessa maneira, que deve-se mesmo convidar Jesus para estar lá. Provavelmente, irmãos, eu sempre digo, eles já tinham procurado outros recursos, porque não é possível que eles iam deixar esta mulher nesta situação, a febre agravar, ficar altíssima. Com certeza eles já tinham procurado outros recursos, mas louvado seja o nome do Senhor, que neste momento, nesta hora, Jesus chega nessa casa. E quando Jesus chegou nessa casa, eles rogaram, diz o texto, rogaram-lhe, pediram ao Senhor, intercederam pela sogra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 30, pediram logo, foram logo dizendo, sem demora, imediatamente. O original do texto de Lucas é traduzindo, imediatamente, tão logo, falaram para Jesus a situação daquela mulher. Eu vou resumir mais claramente, sem perca de tempo, correram e falaram para Jesus a situação daquela casa. Nós aprendemos, irmãos, desde já, que precisamos rapidamente mostrar para Jesus, levar Jesus, clamar a Jesus por algumas situações das nossas casas, das nossas famílias. Nós estamos falando de famílias esse mês. No domingo passado falamos daquele pai angustiado com o filho possesso. Agora nós vemos uma febre alta nesta casa aqui, na casa de Simão, e diante da gravidade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela mulher. Era sábado, né? Ele já havia ensinado a manhã toda na sinagoga, por que não dizer, Jesus estava cansado, mas isso, irmãos, não foi um obstáculo para ele atender quem estava precisando de socorro imediato. Não existe circunstância alguma que o impeça de socorrer o aflito. Não tem nada que impede o agir de Deus quando é feito um clamor humilde diante dele. Não tem horário, não tem dia, não importa quantas pessoas estejam no momento, se são 4, 5, ou até mesmo se é uma febre alta, se existem problemas, devemos contar para Jesus, levar até o Senhor Jesus. E a primeira coisa, a primeira lição aqui que nós aprendemos, irmãos, é que Jesus, ele vai ver aquela mulher. Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus vai ver aquela situação, ele se aproxima daquilo que está acontecendo, e nós não sabemos por quanto tempo Jesus fica ali olhando para aquela mulher. De repente foi questão de segundos, né? Mas foram segundos inquietantes para os discípulos diante daquela situação. O que será que ele vai fazer? O que vai acontecer? Não tem quando você chega com alguém passando mal, doente, sentindo muita dor no hospital, aí primeiro vai passar na triagem, tem que passar na triagem primeiro, para depois ser atendido. Você fica ali aflito, se não termina isso logo. Tem aqueles que vai fazer a fichinha primeiro, e não sei o quê, e os discípulos estão ali em volta, será que a febre já está alta? Mas o interessante é que Jesus atendeu o pedido. Eles pediram, ele foi fazer. Era necessário Jesus vê-la, era necessário Jesus se aproximar da mulher que estava enferma. Ele queria ver quem era. O mestre estava ali, irmãos, como um médico atencioso, que observa o seu paciente de perto para medicar. Jesus vê, queridos, isso nos ensina
que nada escapa dos olhos dele. Ele quer ver a situação. Olha, nós estamos falando nos domingos de manhã sobre os mandamentos, e numa das lições falou sobre os deuses dos povos, não é verdade? O salmista fala que há deuses fabricados por homens, que têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não pega, têm pés, mas não andam, têm ouvido, mas não escuta, têm boca, mas não fala. O nosso Deus é diferente. Deus tem os seus olhos que vasculham toda a terra, nada escapa diante dos olhos, e Jesus viu aquela situação, Jesus vê a situação, o seu olhar consegue enxergar, querido, o que a medicina não enxerga. Jesus consegue ver aquilo que a medicina, com toda a sua tecnologia, não consegue. Jesus, em questão de segundos, resolve o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos estavam em apuros, no meio do lago de Genezaré, de madrugada, eles estavam ali sozinhos aparentemente, mas diz o texto que Jesus os via. Jesus estava lá no monte em oração e via a situação dos seus discípulos. Deus olha por nós. O Senhor é o guarda de Israel que não dorme e olha a nossa situação. A segunda coisa que Jesus fez é aproximar-se dela. Ele viu aquela mulher e foi para perto. Marcos capítulo 1, versículo 31, diz o texto: chegou-se a ela. Quando Jesus chega, irmãos, alguma coisa acontece. Sempre que Jesus chegou ou se aproximou, algo aconteceu. Pode analisar as Escrituras Sagradas. No capítulo 9, versículo 42, nós falamos disso ontem. O demônio derrubou aquele menino, jogou ele no chão. Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Diz o texto, quando Jesus vinha chegando, o inimigo não suportou a presença dele e caiu. Quando Jesus chega, as tempestades se acalmam. Quantos lares, quantas casas, quantas famílias vivendo nessa turbulência, no meio de uma tempestade, e não passa, porque falta Jesus lá. Jesus ainda não chegou nessa casa, Jesus não chegou nesse lar. Marcos capítulo 6, versículo 48 diz: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. E quando Jesus aproximou ali, entrou no barco, as águas se aquietaram. A tempestade se acalma com a chegada de Jesus. A tempestade de muitas famílias pode se acalmar com a chegada de Jesus. O que está acontecendo na sua casa, na sua família, pode ser a falta de Jesus na sua casa, a falta de Jesus na sua família. Bem-aventurado foi aquele homem que convidou Jesus para ir na sua casa. Bem-aventurados são aqueles que convidam Jesus para estar em suas casas. Quando Jesus chega, o coração se alegra, os demônios caem por terra, a tempestade se acalma, o coração se alegra com a chegada do Senhor Jesus. Olha o que diz esse texto de Lucas 24, 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, os 2 discípulos do caminho de Emaús, voltando para a sua aldeia, o Jesus aproximou e ia conversando com eles. E diz o texto que eles disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O coração arde, o coração se alegra com a presença de Jesus. Ah, quanta tristeza, quanta dor, quanto sofrimento, é a falta da presença de Jesus. Ele poderia simplesmente ter dado uma palavra de onde ele estava, aquela mulher seria curada, da mesma forma como ele fez com um servo do centurião de Cafarnaum.
vai, o seu criado já está sarado. Não, ele quis se aproximar da mulher enferma, ele se achegou a ela, ele quis chegar-se a ela. Muitas vezes, irmãos, não entendemos o trabalhar de Deus, e não é para entendermos mesmo, porque Ele é Deus. Porém, devemos entender que o mestre, ele tem as suas estratégias, que Deus tem as suas estratégias, Ele sabe como usar sabiamente em cada ocasião, sempre não é para a gente discutir ou questionar. Assim como nessa passagem bíblica, Jesus, irmãos, tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um desejo de se aproximar daqueles que estão impossibilitados de ir até Ele. Ele quer se aproximar. Biblicamente falando, a presença gloriosa de Jesus é a marca do cristianismo. Guarde isso. A presença gloriosa de Jesus é a marca do cristianismo. Se eu sou um cristão, Jesus deve estar na minha casa, tem que estar na minha vida, no meu coração. Ali os discípulos puderam sentir de perto o significado da palavra Emanuel. Então eles entenderam, está aí, Deus conosco. Se aproximou da mulher. Foi isso que Ele prometeu quando subiu aos céus: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Chame por Jesus, e Ele não vai tardar em se aproximar. Uma terceira lição, queridos, que nós aprendemos aqui, é que Jesus inclinou-se para ela. Mateus 8,15, Marcos 1,31, Lucas 4,39, os evangelistas narram, tomou pela mão e repreendeu a febre. Ele vê aquela mulher, se aproxima daquela mulher, pega na mão dessa mulher e repreende a febre. A nova versão atual da Bíblia, né? A NVI, diz o texto assim: parou ao lado da cama dela. Nesse momento, ele pega a mão da mulher e repreende a febre. Querido, há algo curioso nessa passagem. Lucas, como médico e também detalhista, eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, foi o único que descreveu a repreensão da febre. Repreendeu a febre. Jesus mandou que a febre a deixasse. Foi direto na causa, no mal. Tocou na mão dela. Às vezes é necessário, irmãos, nós apresentarmos diretamente o mal, a causa, para Jesus. Parar de ficar inventando conversas, rodeando e falar: Senhor, é isso, o problema é esse. Quando Jesus toca, a febre some na hora. Segundo alguns comentaristas, a situação que esta mulher estava, com esta febre altíssima, já sentindo os tais sintomas que eu disse aqui, seria a situação de que a febre fosse baixando, irmãos, aos poucos. Aos poucos, aos poucos. Não é assim que acontece com a gente quando toma um remédio, né? A febre vai baixando aos poucos, a temperatura vai baixando, a febre vai sumindo. No caso dela, a febre deixou. Com o toque da mão de Jesus. No caso dela, ela ia baixar a febre, a temperatura, e ficar sentindo ainda alguns sintomas, alguma sequela daquilo. Não é, irmãos? Os irmãos que foram acometidos da Covid sabem o que é isso, né? Fica aquelas sequelas, aquela coisa. Mas quando Jesus tocou nessa mulher, a febre a deixou. Querido, olha o que acontece quando Jesus toca
nós vemos aqui claramente, a doença desaparece, a doença vai embora, tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Aquilo que estava causando febre, sumiu na hora. Quando Jesus toca, a lepra some, e Jesus, estendendo a mão, tocou, e logo ficou purificado da lepra. Mateus 8, versículo 3, foi um toque de Jesus, a lepra sumiu. Um outro texto que vemos, é a surdez e a cegueira. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogando-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Marcos capítulo 7, versículo 32, um simples toque de Jesus aconteceu na hora. Mateus 20, verso 34, a cegueira. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles seguiram a Jesus pelo caminho. A cegueira vai embora. Quando Jesus toca, irmãos, olha que interessante, os mortos ressuscitam, aquilo que já morreu, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que já acabou a esperança, já não tem solução mais. Quando Jesus toca, acontece, e chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Lucas capítulo 7, verso 14, quando Jesus toca, nós somos abençoados. No versículo 13 a 16 do capítulo 10 de Marcos, Jesus abençoa as crianças, tocando nas crianças. Diz o texto: imediatamente a febre a deixou. Foi uma ordem expressa de Jesus: febre, e eu te repreendo. Ele repreendeu, diz o texto, que Jesus repreende. Quando Jesus ordena, o mal obedece. Quando Jesus ordena, o mal não discute, simplesmente obedece. Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. O mal obedece. Quando Jesus ordena, irmãos, a natureza obedece. Vento se aquietou, houve bonança no lago de Genezaré. Quando Jesus ordena, ninguém pode invalidar, não tem jeito. Olha o que Isaías capítulo 14, versículo 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não pode? Quem vai dizer que não é hora? Quem vai dizer eu não concordo? É Deus, o Senhor dos exércitos. Quem somos nós para questionar, discutir ou discordar do que Deus está fazendo? Agora, curada, aquela mulher estava habilitada para se levantar daquela cama. Primeiro, porque o problema já tinha acabado, ela estava bem. Segundo, porque Jesus pegou na sua mão, e foi exatamente o que ele fez. Olha a reação, irmãos, desta mulher. Versículo 39, diz o texto: levantou-se. Levantou, na hora, sarou. E ela se levantou, irmãos, e diz o texto, que ela levantou e já começou a servir. Quando nos levantamos, nós atendemos às expectativas de Jesus. Olha em Marcos 2, versículo 11: a ti te digo, levanta, toma o seu leito e vai para sua casa, pega a sua cama e vai embora. Quando nos levantamos,
O Pai se compadece de nós. O jovem rico, diz o texto, o filho pródigo, ele se levantou e disse, caindo em si, ele se levantou e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai se compadeceu dele, mas ele se pôs de pé, ele se levantou, e levantando-se, foi para o seu pai. Quando nos levantamos, Deus fala conosco. Isso está em Ezequiel capítulo 2, postura, filho do homem, põe-te em pé, e falarei com você. Quando nos levantamos, a glória do Senhor nasce sobre nós. Isaías 60 diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Coloca de pé, irmãos, o Senhor nos tocou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou para nos colocar de pé, para uma finalidade, ouvir a sua voz e servir. E quando nós servimos, nós cumprimos a vontade do Senhor Jesus. Vão, façam discípulo, vão, preguem o Evangelho, vão, sejam minhas testemunhas. O texto diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Como exemplo, nós precisamos também servi-lo. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo, quando passamos por problemas e febres espirituais, mal espiritual, Jesus, ele se aproxima de nós, ele pode se aproximar de nós, ele pode tocar o nosso íntimo e repreender aquele mal que assola. Ele perdoa os nossos pecados, ele sara os nossos corações. Ainda que algumas pessoas não acreditem, não concordem com o perdão de Deus, quem somos nós para discutir ou questionar o perdão de Deus, do Filho que morreu na cruz do Calvário? Ele perdoa, ele sara as feridas. E em resposta a isso, nós nos levantamos para servir de todo o coração. Essa é a lição que nós aprendemos. Estávamos doentes espiritual, ele nos sarou, nos salvou, nos restaurou, nos curou, nos perdoou, tirou os nossos pés do lodo, colocou sobre uma rocha, firmou os nossos passos. Agora precisamos nos desprender, termos vontade e desejo tão somente de servi-lo. Vários textos que eu citei aqui, em especial esses cegos, que quando foram curados, passou a seguir Jesus pelo caminho. A mulher samaritana, quando recebeu aquela palavra, foi pregar para os seus, vem ver, eu conheci ele está ali. É aquele desejo ardente no coração, de falar da experiência com Deus, sejam minhas testemunhas. Isso deve estar precisa, irmãos, ser exposto o que está em nós, o Espírito Santo, o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Deus em Cristo Jesus, abençoe essa palavra nos nossos corações, amém? Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Eu convido a você nesta noite, irmãos, a convidar a Jesus, se não fez isso ainda, para estar na sua casa. Amado Deus e soberano Pai que está nos céus, nós louvamos o nome do Senhor por tudo o que foi feito nesta hora, neste momento, neste tempo aqui na casa do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque certamente o Senhor está no meio de nós, nos abençoando com a presença do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é o Senhor das nossas casas, é o Senhor das nossas vidas, da nossa família. Seja, Senhor Jesus, continuamente, ó Deus, conosco. Pai amado, nós pedimos pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão em suas casas, por aqueles que estão assistindo a este vídeo. Pai amado, visita estas vidas, Pai Santo, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando de maneira toda especial nesses corações. E nos dê, ó Deus, uma noite de sono abençoada na Tua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Amém e amém, Jesus.
Deus abençoe e te dê uma noite abençoada.